Algumas coisas aqui podem ter um grande valor na sua vida se você aplicar. Como você vai aplicar, no que você vai aplicar, é contigo e Deus. É contigo e tua esposa, se for o caso de um relacionamento conjugal, tá bom? Eu quero pensar um pouco sobre Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, e a gente vai até o versículo 8. E no primeiro momento desse texto, do versículo 1 ao versículo 2, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar e de arrancar o que se plantou, de plantar e arrancar o que se plantou. Eu vejo que objetivamente o autor está tratando do seguinte: você não pode ressuscitar o seu passado e você não tem o poder de antecipar o seu futuro. Você não tem esse poder. Mas muitos de nós vivem nesse dilema constante, vivem presos a questões do passado, ou vivem demasiadamente voltados apenas para o futuro. Para o futuro. Na vida individual, na vida nossa como indivíduos diante de Deus, isso é algo terrível, da mesma maneira. Porque nós não somos senhores do tempo do amanhã. Nós não somos. E uma coisa certa é que as experiências que vivemos, elas jamais retornarão. Jamais retornarão. Eu gosto muito de também um ditado que diz que você nunca passa pelo mesmo rio duas vezes. Porque nem você é o mesmo que passou pela primeira vez, nem o rio é o mesmo. Então ninguém passa pelo mesmo rio duas vezes. Ninguém. Ou seja, as coisas são sempre diferentes. As experiências são sempre diferentes, embora muita gente tente o tempo todo ficar reproduzindo experiências que deram certo. Aquilo que deu certo no passado, deu certo no passado. Pode ser que no presente você precise de algo muito diferente disso. Então não viva preso às experiências do passado. Existem pessoas que vivem tão presas que não conseguem construir um presente. Não conseguem, não têm presente. São como fantasmas. São como os fantasmas, que não têm um presente por conta de ainda estarem vivendo o passado. Sabe? Então, uma lição que a gente pega com esse texto nos 2 primeiros versículos, ele está tratando de romper com expectativas. Ok? Há tempo para tudo. Há tempo determinado por Deus. E há circunstâncias, e a maioria delas, se não todas, nós não temos domínio sobre as coisas. Deus é o Senhor, Ele domina. E se somos seus servos, ainda mais compreendendo a fé a partir de Cristo, trazendo isso para ser interpretado a partir de Cristo, não andeis ansiosos por coisa alguma. O passado tem a capacidade de me deixar ansioso? Ou só o presente tem a condição de me deixar ansioso? O passado tem o poder. Muitas pessoas são ansiosas por conta de estarem prisioneiras do passado. E às vezes não percebem o quanto são ansiosos, porque acreditam que a ansiedade tem só a ver com o futuro. Não tem não. Olha, de certa forma sim. Mas na verdade estar preso ao passado faz no meu coração o tempo todo, traz ao meu coração a ansiedade de reviver aquilo. De reviver. Então, mais do que perspectivas futuras, estar preso no passado me faz desobediente. Me faz alguém que não acolhe a vontade que Deus esclarece para mim a partir da sua palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que passou, passou. Foi. O que passou, passou. Deus tem um tempo determinado para tudo na tua vida. Naquele momento, aquilo era o determinado para a tua vida. Por isso que foi tão abençoador na tua vida. E a gente fala também de estar preso ao passado por coisas ruins, né? Tem gente que não constrói o futuro porque está sempre preso às coisas ruins. Não consegue largar as experiências ruins. Eu não fui bem naquele relacionamento, então nenhum outro vai ser bom para mim. Nenhum outro. Aquele meu namorado, aquele meu noivo, ou mesmo aquele marido, fez isso comigo, então agora eu não confio mais em homem nenhum. Eu não confio mais em mulher nenhuma, no caso dos homens. Eu quero te dizer uma coisa. Essa prisão vai te deixar triste, profundamente triste para o resto da sua vida. Você tem que romper as cadeias do passado.
As experiências que aconteceram, aconteceram. Isso não significa que Deus não tenha algo bom para a tua vida, nesse sentido. Isso não significa. Mas as tuas cadeias do passado vão te fazer prisioneiro e vão te fazer um moribundo, vai te fazer um morto-vivo no presente e muito mais um morto para o futuro. Outros são presos pelas experiências dificultosas da vida. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. A grande maioria dos inventos não dá certo por milhares de vezes. A maioria dos homens empreendedores de negócio não deram certo pelo menos umas dezenas de vezes, para que então desse certo. E você vai parar todos os planos da sua vida sempre, se você olhar para aquilo que não deu certo, para as circunstâncias, né? Tem gente que olha para o passado e diz assim: oh, eu sou tão mal. Aliás, Deus, as coisas são tão más comigo. Às vezes eu coloco até Deus na parada, né? Deus é tão ruim comigo. Por quê? Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meus irmãos não me amam, ninguém liga para mim, ninguém investe na minha vida. É tudo tão ruim, minha família é tão ruim, minha família é isso, minha família é aquilo. As circunstâncias. Pelo amor de Deus, cara. Você ainda não entendeu que isso é um trampolim de Deus para a tua vida? Que Deus usou o mesmo mecanismo, permitiu, não era vontade, mas Deus permitiu que pessoas passassem por dificuldades e essa dificuldade tornou eles 1000 vezes melhores do que tantos outros. E muitas vezes alguns passam pelas mesmas dificuldades e se tornam pior do que tantos outros. Você viveu tudo isso para que você pudesse ser bênção, para que você pudesse ser bênção. E dizer assim: Cristo me deu força, pode te dar também. Então você tem que lutar, não pode ficar preso ao passado. Nos versículos 2 e 3, a gente vai aprender outra lição, 2 e 3. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. E aí eu entendo que ele está falando aqui também de renovação. De renovação. Vocês não podem ressuscitar o passado nem para o futuro, mas também nada deve ser para sempre. Nada deve ser para sempre no casamento ou na vida pessoal e particular. Estar sempre pronto para renovar, mudar, começar de novo, iniciar um novo projeto. A única coisa para sempre num casamento é o casamento. É a única coisa que deve ser para sempre. Mas no casamento, nada deve ser para sempre. Nada. Sabe? A vida 2 não deve ser uma vida acomodada. Não deve ser uma vida acomodada. A gente tem sempre que estar investindo em algo novo, enquanto casal, juntos. É bom investir em alguma coisa. Mas investir o quê? Invista na fé. Primeira coisa, invista na fé. A fé nos une. E o negócio é sério, porque o reino de Deus está precisando sempre de projetos interessantes, de iniciativas, de gente que coopere para a expansão. Nós fomos chamados para isso. E você acha que Deus não usa gente criativa para falar as mesmas coisas? Deus usa de gente criativa para falar sobre as mesmas coisas de forma diferente. Eu prossigo para o alvo. Eu vou me desfazendo das coisas que para trás ficam. Eu dou um salto de alegria, e há tempo para tudo, e há tempo também de saltar de alegria, mas eu dou um salto de alegria, e daqui a pouco eu quero dar um salto para frente. Eu não quero ficar saltando de alegria no mesmo lugar, porque eu não fui chamado para isso, mas eu fui chamado para ter uma vida progressiva, que cada vez mais se pareça com Cristo, e que traga a expansão do reino dele, na minha casa, no meu casamento, na criação dos meus filhos. Entendeu? Então eu dou graças a Deus pelo que tenho, mas o meu coração se alegra em ser útil. Vocês não podem ser um casal para ser cuidado. Vocês têm que ser um casal para cuidar. E vocês não têm que ser um casal para cuidar como vocês foram cuidados. Vocês têm que cuidar melhor do que foram cuidados. Quando você se ocupa com as coisas do reino, vem saúde para o casamento.
Saúde para a vida 2. E quando eu falo de coisas de Deus, eu não estou falando com as coisas que acontecem nesse lugar. Essas também, mas essas são as menores que a gente está citando aqui. A gente está falando da tua vida, da tua casa, de vocês dois. E no caso de você que não é casado, você, a sua vida. A gente não está falando do que acontece só aqui, ok? É a sua vida. O outro bloco curtíssimo que eu separei aqui está no versículo 4, na verdade. O versículo 4 diz assim: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar. Né? Então, o que ele está falando aqui? Eu compreendo que a gente pode aplicar ao menos luto. Luto. Quantas vezes o luto é destruidor na vida de uma família? Destruidor. E deixa eu te explicar uma coisa, por mais doído e grosseiro que possa parecer. Pessoas morrem. Pessoas morrem. E não é uma escolha de Deus que você morra com elas. Não é uma escolha de Deus. A escolha de Deus é que, morrendo pessoas, você saiba superar o seu luto no tempo devido e que você viva de forma produtiva. Ninguém deve ficar preso por um luto eterno. Ninguém deve se tornar improdutivo por um luto eterno. Então há tempo de prantear, mas há tempo de pular de alegria. Interessante que ele não diz que há tempo de pular de alegria e depois há tempo de prantear. Notou? Eu gosto muito de prestar atenção nas ordens bíblicas. Há tempo de luto e há tempo de pular de alegria. Em algum momento, o luto precisa ser vencido. E coisas boas devem resultar do luto. A honra, a disposição de honrar aquele que vai. Há coisas boas para ficar de um luto. Mas às vezes um casal morre por conta de luto. Minha mãe morreu, agora eu não consigo mais ser feliz. Só o que eu faço é chorar. Sua mãe morreu e seu casamento vai morrer também. Seu casamento vai morrer. Porque você não sabe mais o que é viver alegria com teu cônjuge. Deu para entender? Ah, minha mãe morreu, agora eu não consigo mais ter a mesma alegria com minha esposa. Vai morrer teu casamento junto com tua mãe. Perdemos um filho. Olha como é que é séria essa questão. Luto, meu amado. Mas a vida de vocês precisa prosseguir. Senão você vai perder o filho. Você vai perder o cônjuge. Então a gente precisa entender que o luto tem o seu lugar. Mas que a gente precisa ir além do luto. O luto tem que deixar reflexões saudáveis para a nossa vida. Mas não podem ser a nossa morte. Não podem ser. Ok? Então, penúltima reflexão, do 5 ao 6, diz assim: tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Ok? Tempo de deitar fora. Ou seja, na verdade, o que está se falando aqui é que a gente precisa ter posição na vida. Que a anulação não gera um bom relacionamento. Não gera. Ok? Você se anular no seu relacionamento não é o que vai fazer do seu relacionamento algo saudável. E muita gente vai por esse caminho. Caminho horrível, às vezes nem só no casamento. Às vezes no namoro, no noivado. Que coisa infeliz é alguém se anular por conta do outro. Que coisa infeliz. Que declaração de não vida e de não Cristo. É alguém se anular. Preste atenção. Você vai amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Não é isso? E como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela, mas não se anulando. Pelo contrário, o que ele fez nada tem a ver com se anular. Na verdade, se a gente parar para pensar, Jesus, com o seu servir, mas sem perder sua personalidade, ele tomou o protagonismo dessa relação com a igreja. O protagonista dessa relação não é a igreja. Senão seria o Cristo da igreja. Não é o Cristo da igreja, é a igreja de Cristo. O protagonista da história é Ele. É Ele. Toda vez que a gente entra numa relação e que a gente quer se anular pelo outro, isso não é um bom caminho. Então tem tempo que você tem que deixar ir até. E aí eu vou para os casais que estão se constituindo. Tem tempo para se abraçar.
E tem tempo para se deixar de abraçar. E tem tempo de perder. E tem tempo de deitar fora aquilo que se tem. E aí, principalmente para aqueles que estão construindo seus relacionamentos, tá? Um adendo aí, que hoje não tinha palavra para vocês, mas vai esse quebra-galho aí, tá bom? Então, preste bastante atenção. Se você está anulado nesse relacionamento, esse relacionamento não é de Deus na sua vida. Porque Deus não traz nada para nos anular. Deus traz algo para nos fortalecer. Para nos fortalecer, para nos tornar melhores. Escravos de Cristo. Somos servos uns dos outros. Mas isso não traz junto perdermos personalidade. Então tem hora de deixar ir. Tem hora de jogar fora. Tem hora de abraçar. Tem hora de deixar de abraçar. Tem hora para se aproximar e tem hora para se distanciar. Então aprenda isso, para que você possa construir também relacionamentos saudáveis, ok? E vamos para o último, muito importante, muito. O último versículo 7 e 8 diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Será que isso se aplica ao relacionamento também conjugal? Será? Aliás, será que alguma coisa da Bíblia, algum bom conselho, não se aplica a alguma coisa? Não tem. Todo relacionamento se aplica a tudo. Todos os conselhos bons da palavra, você pode aplicar ali em tudo que vai dar certo. Os bons conselhos. E eu vou ler mais uma vez, porque a gente está falando agora, vou voltar a falar especificamente para os casais, para a gente terminar. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Graças a Deus, observando aquela ordem, acaba na paz. Não é isso? Graças a Deus, vamos observando sempre a ordem que a Bíblia vai citando as coisas, e acaba na paz. Mas para acabar na paz, às vezes tem que ter guerra. Porque a gente não está falando de paz qualquer, mas a gente está falando da paz de Deus. E a gente estava falando da paz de Deus lá em Eclesiastes. Mas se a gente olhar para hoje, tudo quem é, a interpretação nossa é em quem? É em Jesus. Então, trazendo para o tempo da graça, tem tempo de se aborrecer. Porque Jesus diz assim: a minha paz porá paz contra filho, filho contra paz. Vocês dizem que eu vim trazer a paz, mas deixa eu explicar como é que é essa paz. Marido contra mulher, mulher contra o marido. Essa é a paz que eu vim trazer. Ninguém gosta muito de ouvir Jesus falando isso, mas é o que ele disse. E aí? Como é que é isso? Como é que é isso? Tem a ver com o último que a gente falou, só que no casamento. O último que a gente falou, a gente aplicou o quê? Aos que estão construindo, iniciando seu relacionamento. Agora, eu quero trazer essa reflexão para dentro do relacionamento. Ok? Ou seja, você às vezes vai precisar se aborrecer. Porque ou você vai se aborrecer ou você vai ser conivente. E tem hora que você vai ter que escolher entre as duas coisas. E você não pode ser conivente com o mal. Você não pode ser conivente com alguma coisa que não vai na direção do que Deus quer. Então vai ter tempo de paz e vai ter tempo de guerra. Vai ter tempo que você vai ter que virar para o teu marido ou virar para a tua esposa e dizer o seguinte: isso eu não vou fazer. Eu não concordarei em ser conivente contigo nessa situação. Não faremos. E aí? Não tem esse tempo? Tem. E justamente porque muitas vezes não tem, que muitos lares estão se despedaçando. Lares ditos cristãos, se despedaçando. Porque falta esse saber de que somos cuidadores uns dos outros dentro das nossas casas. E, portanto, somos cuidadores uns dos outros no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal. Nós somos cuidadores uns dos outros. Nós não somos, como eu costumo sempre lembrar. E eu costumo sempre lembrar, irmãos, porque infelizmente isso é falado até em cursinhos de casais cristãos. Vocês têm que ter cumplicidade. Quem tem cúmplice é bandido. Quem tem cúmplice é bandido. No casamento não tem que haver cumplicidade. No casamento tem que haver cuidado, participação, mas não cumplicidade. Participação, porque você participa naquilo que você entende que Deus aprova, mas você não vai participar em nada que você entenda que Deus não aprove. Você não vai. E normalmente isso traz paz ao final. Sabe por quê?
Porque, na verdade, aquele que quer praticar o mal, ele só quer alguém que o anime ao mal. Ele joga a semente como se fosse, isso ou nada. Você diz assim, nada. Perdão, então é nada. Então é nada. Porque às vezes é só bater o pé mais firme e relembrar que a casa de vocês, que o relacionamento de vocês precisa estar sobre a rocha que é Cristo. E isso vai aborrecer? Vai aborrecer. Mas isso pode levar à divisão. Isso é mais sério ainda em falar num dia como esse. Mas, sim, pode levar à separação, sim. Mas você escolhe. Ou Jesus Cristo é seu Senhor, ou seu marido é o seu Senhor. Ou Jesus Cristo é seu Senhor, ou a sua esposa é o seu Senhor. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode. Não se pode servir a dois senhores. Infelizmente, se para continuar num relacionamento, seja ele qual for, eu preciso ser desleal a Cristo, então esse relacionamento não tem mais lugar na minha vida. A tristeza é que dentro do que nós cremos, aqui como igreja, você pode fazer essa escolha e dependendo do porquê que você fez essa escolha, tu vai ficar só o resto da vida. Aí tem gente que diz assim, para ficar só o resto da vida, eu prefiro trair Jesus e ficar com meu marido. Infelizmente, tem gente que pesa assim. Mas na verdade é preferível estar só com Deus do que conivente com o pecado. Conivente com o pecado. Então é muito sério o que a gente está falando aqui. Não é um conselhinho qualquer. Tem hora que você vai ter que aborrecer. Tem hora que você vai ter que constranger. Tem hora que você tem que dar um ponto final. Tem hora que você tem que denunciar. A gente fala muito sobre isso, que ninguém aqui se julgue em momentos difíceis, se justifique nessa situação. Tem hora que você tem que denunciar. Você já falou para a tua esposa, cara, não faz isso não é de Deus, isso não é o que a gente se comprometeu com Cristo e como igreja. Não quero mais que você faça. Volta atrás nisso aí, eu estou falando porque eu te amo, eu amo a Cristo e amo você. E você diz amar a Cristo e me amar. Então, por favor. Então, separa aí. Ok? Tem hora que você tem que dizer isso. Tem hora que você tem que dizer para o teu marido, olha só, não vou mais falar com você. Eu já falei 1, 2, 3 vezes em amor, você disse que me ouviria e você não ouviu. E agora, o que você faz? Denuncia, cara. Vai até quem cuida dele, vai até alguém que ama ele, trata ele como a Bíblia orienta, ele é teu irmão. Se você vê o teu irmão em pecado, você vai lá e argui o teu irmão. Cara, por que você está fazendo isso? Você tem que fazer isso. Se ele não se arrepender, leva mais 2 ou 3. Você vai levar quem? Vai levar quem ele ama e quem ama ele. Para chegar junto com você lá, não é para dar sermão, é para dizer, cara, como é que você está nessa situação, cara? Como é que você chegou a isso, cara? Como é que você não está ouvindo tua esposa, cara? Como é que você não está ouvindo teu esposo, cara? Como não? O que a Bíblia diz? E se ele não vê 2 ou 3, leva até a igreja, ou seja, traz aos pastores, traz a liderança. E a gente vai chegar e vai dizer, meu irmão, como é que você faz isso ainda? Como é que você está nisso? Minha irmã, como é que você fez isso? Como é que você faz isso ainda? Teu marido já te aconselhou 1000 vezes. E vai chegar a hora, meus amados, que o texto diz assim, e depois disso entrega a Satanás. Diz assim, você não tem parte com a gente. Você não tem parte com a igreja mais. Aí você diz assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como é que pode? Como é que pode? Às vezes a única forma de você salvar o teu casamento é salvar o teu marido. É a única forma de você salvar o teu casamento é salvar a tua esposa. Para que ele enxergue o caminho, para que ela enxergue o caminho que está escolhendo. Deu para entender? Qual é o caminho que está escolhendo? Entendeu? Às vezes só vai enxergar nesse momento. Vai dizer assim, rapaz, olha onde eu estou indo. Eu não estou nem procedendo como um cristão. Então é isso que eu quero trazer para você. Algumas dicas preciosas para a sua vida, para o seu casamento, para a sua convivência como irmão. Porque, na verdade, o teu cônjuge é o teu irmão mais perto. Se você tratar ele como deve tratar um irmão e tratar com mais intensidade, porque ele está certo, vai dar certo. Vai dar certo. E atitudes extremas, elas podem vir, mas elas não vão vir, na maioria das vezes, se você, no momento certo, fizer o que é certo.
Ok? Que Deus abençoe essa palavra. Nós teremos renovação de votos agora. Então...